Antes da gente continuar para o próximo problema que a gente está tentando decidir, vamos ver uma historinha legal aqui, tá? Então, tem uma cidade aí onde a gente só tem um barbeiro do sexo masculino. Todo homem deve se manter barbeado, seja indo ao barbeiro ou fazendo ele mesmo, tá? Então, existe essa regra onde todo mundo deve estar barbeado, e aí um homem pode ou ir ao barbeiro ou ele mesmo fazer a sua barba. A gente vai definir que o barbeiro só faz a barba de quem não se barbeia, certo? Quem barbeia o barbeiro? Isso aqui é um paradoxo, certo? Porque, bom, quem barbeia o barbeiro? Ele é um homem, então ele deve valer que ou ele se barbeia, ou ele mesmo faz a sua barba, ou ele vai ao barbeiro, que é ele mesmo. Se ele faz a própria barba, então o barbeiro não pode fazer a barba dele, mas é ele mesmo. Mas se ele não faz a própria barba e ele vai no barbeiro, então é o barbeiro que está fazendo a barba dele e não é ele que está fazendo a própria barba. Então não tem como a gente resolver isso. Isso é um paradoxo. Talvez eu não precisava ir tão longe para vocês lembrarem o que é um paradoxo. Esse aqui também é um. A frase seguinte é verdadeira, a frase anterior é falsa. Então, agora que eu vou fazer vocês dormirem com isso na cabeça, vamos voltar aqui às máquinas de Turing, certo? Então eu tinha aquele problema lá. Dado uma máquina de Turing em uma certa cadeia, será que a máquina aceita a cadeia? Resolver esse problema é a mesma coisa que decidir essa linguagem. A linguagem que só contém parzinhos, máquina com cadeias que ela aceita. Então o que a gente precisa para mostrar que essa é uma linguagem Turing decidível? Eu preciso construir uma máquina de Turing que quando ela recebe qualquer parzinho máquina-cadeia, ela decide se esse negócio faz parte daquela linguagem ou não, certo? É o que a gente tem feito até agora. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma máquina M, que eu vou alimentar ela com uma certa cadeia W. Se essa máquina M aceita a cadeia, ela vai ter que fazer parte dessa linguagem. Se ela não aceita, aí eu sei que ela não faz parte da linguagem. Então, basicamente, a máquina que eu estou tentando construir vai ter que conseguir responder se M aceita ou não aceita a cadeia W. Mas o que significa M não aceitar? Bom, M aceitar significa ela entrou em um estado de aceitação, certo? Mas não aceitar significa não entrou em um estado de aceitação. Não entrar em um estado de aceitação é ou entrar em um estado de rejeição ou não parar. Não entrar em nenhum estado de parada. Então, a minha máquina M aqui, ela pode entrar em uma rejeição ou entrar em loop, certo? Quando ela não aceita uma cadeia. Então, eu estou precisando construir uma máquina nova agora que vai conseguir verificar, no fim das contas, se M para ou não quando ela recebe uma cadeia. É por isso que esse problema aqui é conhecido como o problema da parada. Vamos considerar essa máquina aqui, que vai receber um parzinho, né? Máquina e cadeia. Vou chamar essa máquina de U. Essa máquina vai simular M sobre a entrada. A gente já viu que isso não é tão estranho. A gente já conseguiu simular autômato, já conseguiu simular gramática. Então, simular uma máquina sobre W não é algo tão estranho. É por isso que essa máquina é chamada de universal, porque ela é uma máquina de Turing que simula máquinas de Turing. Se a minha máquina M aceitou a cadeia, a gente aceita. Se a máquina rejeitou, a gente rejeita. Qual é o problema dessa máquina, de acordo com o que a gente acabou de discutir? Pode ser que M não rejeite a cadeia. Pode ser que M nunca entre no estado de parada. Se M nunca entra no estado de aceitação ou rejeição, U também nunca vai entrar no estado de aceitação ou rejeição. Então, essa máquina U que eu construí, ela não decide a linguagem. Ela reconhece, mas ela não decide. Porque, de fato, toda vez que eu passar para ela um parzinho que já pertence à linguagem que eu estou tentando verificar ali, ela vai parar. Então, se eu passo uma cadeia que pertence à linguagem, ela vai aceitar. Mas se eu passo uma cadeia que não pertence, eu não sei o que pode acontecer. E esse é o problema, certo? Então, até agora, o que a gente tem aqui é essa linguagem, ou o problema da parada, ele é Turing reconhecível. E agora a gente vai mostrar que ele não é Turing decidível. E para fazer isso, a gente vai fazer uma prova por contradição.
Então, eu vou supor que a minha linguagem é Turing decidível, certo? Sendo ela Turing decidível, o que significa? Que existe uma máquina H que é decisor para ela. Sendo decisor para ela, significa que qualquer coisa que eu dê como entrada para H, eu vou aceitar ou rejeitar. Eu vou aceitar se M aceita a cadeia. E eu vou rejeitar se M não aceita a cadeia. Tá? Então, estou supondo que essa máquina existe. H aqui é de hipotético. Tá? Então, ela é uma máquina hipotética que decidiria a minha linguagem AMT. Sobre essa máquina H, eu vou construir uma nova máquina que eu vou chamar de D. E essa máquina funciona dessa forma aqui, ó. Eu vou receber uma máquina só como entrada para ela, tá? Então, D só vai receber uma máquina como entrada. E eu vou executar H recebendo o parzinho a máquina M e a representação em cadeia da máquina M, tá? Se H aceita, D rejeita. E se caso contrário, né? Então H rejeita, D aceita, certo? Então D faz exatamente o contrário do que H faz. Então, se M não aceita a representação de M, H vai rejeitar, certo? Então eu vou aceitar aqui na minha máquina D. E se M aceita a representação da máquina M, H também aceita. Então aqui em D eu vou rejeitar, certo? Eu estou fazendo em D exatamente o contrário do que H faz quando recebe a máquina M e a representação da própria máquina M. Como eu já disse antes, isso não é algo tão estranho, né? Eu tenho compiladores construídos em linguagem C para programas em linguagem C. Tenho interpretadores em Python para programas em Python. Então, isso não é algo estranho. Então, se eu faço um compilador em linguagem C, esse compilador é um programa. E um compilador, por ser compilador, recebe programas. Eu posso dar para esse compilador ele mesmo. Então, resumindo o que a gente tem até agora. A gente tem uma máquina H que recebe uma máquina e uma cadeia. H decide essa linguagem, né, de máquinas que aceitam cadeias. Então, H aceita quando M aceita e H rejeita quando M não aceita. D recebe uma única máquina e ela aceita quando M não aceita a própria representação e ela rejeita quando M aceita a própria representação. Então, o que a gente tem? Eu tenho aqui uma máquina M1 que quando eu passo a representação de M1 para ela aceita. Se eu passo a representação de M2 para a máquina M1, eu não sei o que acontece. Ela pode entrar em loop ou entrar no estado de rejeição. Se eu passo a representação de M3 para ela aceita. Se eu passo a representação de M4, ela não aceita. Mesma coisa essa máquina M2. Se eu passo para ela a representação de M1, ela aceita. M2 também, M3, M4, ela aceita tudo. A máquina M3 não aceita. Não aceita nenhuma representação ali. A máquina M4 aceita a representação de M1, aceita de M2, não aceita a de M3, certo? Então, quando eu faço aqui H, né, em cima dessa representação aqui, em cima dessas entradas, então o que acontece quando eu faço a H, passando para ela a máquina M1 e a representação da própria máquina M1? H vai aceitar, certo? Por quê? Porque M1 aceita a representação de M1. Né? M1 aceita a representação de M1. E se eu passo para ela M1 e a representação de M2? Bom, estou vendo aqui na tabela que M1 com a representação de M2, ela não aceita. Se ela não aceita, eu entro na rejeição de H. Então, eu vou colocar aqui nessa tabela, depois que eu passar H em cima dessas coisas aqui, eu vou conseguir preencher esses espaços que tinham ficado em branco. Então, aqui a gente vai ter rejeita, né, por causa de H. Esse aqui é o resultado, então, de H sobre essas entradas. Então, qual seria, por exemplo, o resultado de D quando eu passasse para ela M1? Bom, M1, quando recebe ela própria, ela aceita. Então, aqui, ó, M1 aceita ela própria, então D rejeita, né? D rejeita. E quando eu passo D de M2? Quando eu passo M2 para minha máquina D. Bom, M2, com ela própria, tá aqui, aceita. Então, se M2 aceita M2,
eu rejeito aqui com a D. E se eu passo para D, M3? M3, quando eu passo para ela a própria representação dela, ela não aceita, certo? É por isso que H rejeitou. Se ela não aceita, se M3 não aceita a própria representação, D aceita, certo? Essa é a ideia. E agora que vem a parte legal, tá? O que acontece quando eu passo D para ela própria, certo? Porque D recebe máquinas, D é uma máquina, então eu posso passar D para a máquina, D. Então eu vou só substituir aqui, né? O D recebeu D. O que ela vai fazer então quando ela recebe a descrição dela própria? Ela vai aceitar a descrição dela própria quando ela não aceitar a descrição dela própria. E ela vai rejeitar a descrição dela própria quando ela aceitar a descrição dela própria. E isso é um paradoxo, certo? A gente pode ver isso aqui também nessa tabela. Ó. Eu listei aqui todas as máquinas de Turing que existem. D é uma delas. Eu listei aqui todas as representações dessa máquina. D também é uma representação que está ali. Então, a gente já viu, né? O que acontece com D quando eu recebo M1? D, quando recebe M1, faz exatamente o contrário do que M1 faz quando recebe M1. Então, aqui eu vou ver aceita, aqui vai estar rejeita. O que D faz quando recebe M2? Ele faz exatamente o contrário do que M2 faz. M2 aceita, esse aqui vai rejeitar. Para M3, bom, M3 não aceita, né? Então aqui a gente vai aceitar. Para M4 rejeita a própria representação, então aqui a gente também vai... Aliás, M4 não aceita, né, a própria representação, então aqui a gente vai aceitar. E o que eu faço aqui para D quando eu recebo D? Não tem como eu preencher essa tabela. Independente do que D faz, ela faz o contrário. Isso não faz sentido. A gente entrou em contradição, porque a gente tinha assumido que D e H existiam, e então elas não vão poder existir. Em particular, H não vai poder existir. Então, não vai poder existir uma máquina de Turing que decida a minha linguagem AMT. Ela é indecidível. E apesar de eu já ter falado uma outra linguagem indecidível no meio do caminho, essa é a primeira que a gente realmente provou que é indecidível. E agora sim, correndo o risco de estar me repetindo mais um pouco, a gente conseguiu mostrar um pouquinho mais de por que eu posso fazer essa representação das linguagens dessa forma, certo? Então, a gente já partiu de linguagens regulares, que a gente já viu que existem várias. E aí a gente viu que existem linguagens que não são regulares. Algumas dessas linguagens que não são regulares são livres de contexto. Então isso aqui é um conjunto, né? Realmente, o conjunto das linguagens regulares realmente está propriamente contido dentro das linguagens livres de contexto. E aí a gente viu que algumas das linguagens que não são livres de contexto são Turing decidíveis, como por exemplo a N, BN, CN. E a gente já viu várias linguagens Turing decidíveis. Então também as linguagens livres de contexto estão contidas propriamente dentro desse conjunto das linguagens Turing decidíveis. E agora a gente realmente provou que tem uma linguagem aqui que não é Turing decidível, mas é Turing reconhecível, porque a gente conseguiu construir uma máquina para reconhecer essa aqui. A gente só provou que ela não é Turing decidível. Então, o conjunto das linguagens Turing decidíveis, que a gente já sabia que estava dentro das reconhecíveis, agora a gente sabe que está propriamente dentro das Turing reconhecíveis. A questão que fica é, será que todas as linguagens são Turing reconhecíveis ou vai ter algo aqui? Quando a gente responder isso, aí sim a gente fecha esse diagrama e pode garantir que ele realmente é dessa forma.